Boa noite, irmãos. Boa noite, você que está nos assistindo, né? Nós vamos hoje dar continuidade, né, à leitura do livro Fundamentos da Fé Cristã. Se você quer fundamentar a sua vida na fé, né, venha nos assistir, venha participar conosco, né, desse estudo bíblico, desse estudo desse livro. E também falar para vocês para se inscrever no canal, certo? Para ativar as notificações e não esqueça de dar o seu joinha lá para o nosso canal, né? Então, nós vamos dar continuidade à leitura do livro, né? A semana passada nós vimos o Plano de Deus, parte 2. Hoje nós vamos ver o Plano de Deus, parte 3. Na semana passada nós vimos os itens da criação, menos um item, né? O item principal, que é a criação do homem, né? E hoje nós vamos ver, né? Hoje nós vamos ler, vamos estudar essa parte, né? Que o Senhor criou. E nós temos 6 tópicos, né? Nós temos o homem, o último item da criação de Deus. Nós temos o tópico a imagem e semelhança, as partes do homem, o espírito humano, as partes da alma e que afinal é o homem. Então, né, hoje, né, nós vamos ver esses itens aqui, né, fundamentos da fé cristã. Antes da gente ler, eu vou ler, antes da comura, eu vou ler um versículo bíblico, tá? Gênesis 1, versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor Jesus. Então, maravilhosa criação do homem, né? Hoje nós vamos ver como é que Deus criou o homem. Mas antes da gente começar, né, eu gostaria de fazer uma oração. Baixem suas cabeças, né? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, Deus e Pai, vem nos iluminar nessa noite, Senhor. Nós só queremos te agradecer porque o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Senhor Jesus, esse horário, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor. Vem se revelar para cada um de nós. Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor, que está lendo esse livro. Ó Senhor Jesus, abençoa também aquele que nos assiste e que nos ouve. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Agora, né, a gente pode dar continuidade à leitura do livro. Amém, Senhor Jesus. O homem, o último item da criação de Deus. Como vimos nas duas lições anteriores, o propósito de Deus visa cumprir sua vontade eterna de ter muitos filhos que tenham sua vida e natureza e que sejam conformados a Cristo, o primogênito de Deus, a fim de expressá-lo e representá-lo. Além disso, Deus deseja que Cristo seja a cabeça sobre todas as coisas no universo, de modo que toda a criação seja encabeçada nele, por toda a eternidade. Vimos também que, para cumprir seu plano eterno, Deus criou os céus e a terra como um ambiente adequado para o homem, como um casal que prepara o quarto do bebê e todo o enxoval para que, quando o filho nasce, tenha tudo pronto para cuidar dele e criá-lo adequadamente. Nesta lição, veremos a criação do homem, o centro
centro de todos criados por Deus. Dizemos, também decidimos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse versículo diz muita coisa. A primeira é que, diferente dos demais de sua criação, Deus não ordenou, haja homem, e houve homem. Antes, ele disse, façamos. O ser humano não foi simplesmente ordenado a existir, mas criado especialmente. O sujeito de façamos, e nós, está no plural. Portanto, houve uma reunião da Trindade Divina. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram e fizeram uma escolha a fim de fazer o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Além disso, ao criar os peixes, aves, répteis e animais, o Senhor os criou, cada um conforme sua espécie. Com o homem foi diferente. Ele é o único em toda a criação. Foi criado segundo a espécie de Deus, pois foi feito segundo a imagem divina e conforme a semelhança divina. Deus determinou também que o homem dominasse sobre a criação. Por um lado, Deus queria que a vida se multiplicasse por meio do homem. Por outro, queria que o homem tivesse autoridade, domínio. Como veremos em lições futuras, Deus tem um inimigo, o diabo, Satanás, cuja intenção é frustrar e até impedir Deus de cumprir seu plano eterno. Satanás, anteriormente, era um arcanjo, cheio de autoridade, que governava toda a criação. Porém, por causa do orgulho, ele se rebelou contra Deus e Deus o julgou, bem como toda a criação. Agora, Deus precisa restaurar sua autoridade no universo e escolheu fazer isso por meio do homem. Por isso, ao criá-lo, Deus deu ao homem domínio sobre todas as coisas. Em Gênesis 1:28 lemos: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A maneira de Deus dominar a terra por meio do homem não é o uso de força ou violência, mas a vida. Deus queria que, à medida que a vida se multiplicasse, com a propagação da raça humana, o homem dominasse sobre a criação. Na verdade, Deus queria que o homem o recebesse como vida. Desse modo, à medida que a humanidade se reproduzisse, a vida divina no interior dela também se propagaria e dominaria toda a terra. Imagem e semelhança. Foi com essa intenção que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que imagem é interior e a semelhança é exterior. Interiormente, temos a alma, com mente, vontade, emoção e um espírito no ar. Isso é completamente diferente do restante da criação. Alguns afirmam que o homem é um animal racional. Isso não é verdade. Não somos animais, somos seres humanos com a imagem de Deus. Além disso, exteriormente temos a forma humana. Essa forma é conforme a semelhança de Deus. Em várias passagens na Bíblia, vemos que Deus tem olhos, ouvidos, braço, mão, pé, etc. Nossa forma é segundo a semelhança de Deus. A imagem de Deus é Cristo. Uma vez que Deus é invisível e ninguém jamais o viu, Cristo manifestou quando veio a nós. Por meio da encarnação, Deus se fez homem. Com o Senhor Jesus, pela primeira vez em toda a história do universo, Deus tinha um homem na terra que podia expressá-lo e representá-lo. Um homem com a natureza humana e a divina,
com a vida humana, mas sem pecado, e a vida divina. O que Adão não pôde cumprir no Éden, Cristo cumpriu ao se encarnar. Por isso, ele é o último Adão. 15, versículos 45 e 47. Aleluia! Fomos criados à imagem de Cristo para de Cristo, irmãos. Assim como a luva é feita, a imagem da mão para conter a mão e expressar, nós somos criados à imagem de Deus em Cristo para contê-lo e expressá-lo. Nosso ser interior foi criado para ser preenchido por Deus em Cristo, como o Espírito. Hoje, quem quer no Senhor e o recebe, cumpre o papel para que foi criado, conter Cristo em seu interior. Por isso é que, sem Cristo, o ser humano sente um profundo vazio em seu interior que nada consegue preencher. Isso acontece porque a preenchê-lo, aleluia, receber Cristo em nós é o que chamamos de regeneração. Ou João 3:3, versículos 5, 7, isso também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. As partes do homem. Para entender melhor a criação do homem, suas partes e seu propósito no plano de Deus, vejamos em Gênesis 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse versículo temos 3 elementos: o pó da terra, o fôlego de vida e a alma vivente. Essas são as 3 partes do ser humano. Exteriormente, temos o corpo físico, formado do pó da terra. Os cientistas concordam que temos em nosso corpo elementos que são encontrados no solo. Portanto, Deus fez o boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida. Esse fôlego deu vida ao homem, e essa vida é a alma humana. Amém. A palavra hebraica para fôlego em Gênesis é a mesma para espírito em Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O fôlego de vida que o Senhor soprou no boneco de barro tornou-se o espírito do homem, e este vivente. Assim, o ser humano possui 3 partes: corpo, alma e espírito, como mostra o diagrama ao lado. O corpo humano foi criado para ter contato com o mundo físico. Grego, Pussuché, interage na esfera psicológica, e o espírito foi feito para conter Deus, que é espírito. João 4:24. O espírito humano. O homem, universo, e o espírito humano é o centro do homem. Vamos ver isso em Zacarias 12:1, quando o Senhor diz: fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Coloca juntos os 3 itens importantes de Deus: o céu, a terra e o espírito do homem. O céu foi criado para a terra. Não haveria lugar para a terra. Desse modo, do mesmo modo, sem a terra não haveria lugar para o homem. A terra foi criada para o homem. Porém, esse versículo não fala do homem apenas, mas do espírito do homem. Isso mostra que tanto o universo como as suas galáxias infinitas, como a Terra e seus trilhões e trilhões de itens são para o homem, e mais especificamente para o espírito do homem, porque é no espírito do homem que podemos contatar e receber Deus em nós. Usando a ilustração da luva, nosso espírito é a luva,
E o Espírito de Deus é a mão que pode preencher espiritualmente e nos completar. Em João 4:4, ao falar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus disse que Deus é Espírito e que os que devem adorá-lo em espírito e em realidade. Nosso espírito é o verdadeiro lugar de adoração a Deus e o lugar em que Deus quer habitar. Por isso, é o centro do universo. As partes da alma. Nossa alma também possui 3 partes: vontade e emoção. A mente é a parte líder da nossa alma. Com ela, raciocinamos, analisamos e chegamos a conclusões. A emoção contém nossos sentimentos. Com ela, amamos, nos alegramos, nos entristecemos, temos raiva, medo e coisas assim. Além disso, temos a vontade. Essa é a nossa disposição, o desejo de agir. Nossa mente lidera em raciocinar e analisar certa questão e tomar uma decisão. A emoção, então, é tocada e a mente passou e decidiu. Uma vez que nossa emoção entra em ação, ela também aciona a vontade para fazer o que a mente decidiu e a emoção aprovou. Modo agimos. Depois de criar o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, onde havia a árvore da vida. Essa árvore representava o próprio Deus, que é vida. Se o homem tomasse do fruto dessa árvore, Deus entraria em seu espírito e se expandiria por toda a sua alma. Usando a ilustração da luva, é como se a mão, Deus, entrasse na luva, o homem. Assim, a mente humana seria preenchida da mente de Cristo e pensaria nas coisas do alto, e não nas da terra, e desse modo expressaria Deus. Também, a emoção humana seria preenchida da emoção divina, a fim de amar o que Deus ama e gostar das coisas que o agradam. E a vontade humana seria preenchida da vontade de Deus. Se tornaria submissa e não buscaria coisas que não são de Deus e o desagradam. O propósito de Deus nunca mudou. Ainda hoje, Ele quer ter homens na terra que o expressem e o representem assim como Cristo fez quando estava aqui. Por esse motivo, hoje estamos sendo conformados a Cristo. 29. Quando recebemos o Espírito em nosso espírito, nossa alma ainda é natural e expressa as coisas de nosso velho homem. Mas, com o trabalhar de Deus em nós, mais de Cristo vai sendo depositado em nossa mente, vontade e emoção, e vamos sendo transformados. Isso equivale a dizer que Cristo cresce em nós e torna-se nosso viver. Gálatas 2:20. Permitimos que Deus trabalhe em nós, renovados em nossa mente, equilibrados em nossa emoção e submissos a Ele em nossa vontade. Desse modo, nós o expressamos. Que afinal é o homem? Ao escrever o Salmo 8, Davi afirmou: Deus, outros desejos, e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tu lhe pusestes. Todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar. Ó, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Versículos 3 e 9. Esses versículos, irmãos, confirmam o propósito de Deus de entregar ao homem o domínio sobre todos os itens de sua criação. Embora o homem não seja o item mais duradouro da criação divina, e o mais resistente
ou maior, ainda assim é o centro e o auge da criação e o universo tão vasto e imensurável. Aleluia! Amém. Muitas vezes os cristãos questionados com relação a haver vida fora da terra. Muitos acham que somos presunçosos em pensar que temos alguma importância, vivendo num pequeno planeta como nosso num sistema solar de uma estrela de quinta grandeza, numa galáxia dentre trilhões e trilhões de galáxias. Não se trata de presunção, trata-se de conhecer o propósito de Deus. O homem é o centro do propósito de Deus. É por meio dele que Deus irá atingir seu objetivo de ter muitos filhos que o expressem e representem no universo por toda a eternidade. Deus criou todo o universo a fim de obter para si muitos filhos. Nós, um dia, quando o Senhor Jesus voltar, Deus terá concluído toda a obra de seu plano eterno. Nesse momento, todo o universo estará encabeçado em Cristo, começando por nós, seu corpo. O inimigo será derrotado, as coisas negativas serão eliminadas e Deus terá uma expressão gloriosa e eterna. Graças ao Senhor, esse já não é um mistério para nós. Pelo contrário, por sua misericórdia, ele já nos revelou essas coisas. Agora devemos procurar ter um viver digno de toda a revelação que nos foi dada a fim de, já hoje, expressar Deus e representá-lo em nosso viver. Entre os irmãos da igreja, em casa, familiares ou no viver social entre parentes, conhecidos e amigos. Amém. Senhor Jesus, que palavra maravilhosa, né? Senhor Jesus, que maravilha, né? Que Deus, né? De que maneira que Deus criou o homem, né? O universo, né? Foi criado para a terra e a terra criada para o homem. Esse homem, né? De uma maneira muito especial, né? Nós vimos que os demais itens da Deus disse haja e houve, mas o homem, né? Houve uma conferência divina, né? Foi dito façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor, né? Por tal palavra. Essa comparação é maravilhosa, Senhor Jesus, né? O homem com uma luva, Deus com uma mão, né? Né? Deus, né? Entrando no homem, aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, o homem só pode ser feliz e estar plenamente satisfeito se ele permite, né, nele, assim como a mão entra na luva e dá significado para a luva, do mesmo modo, né? Quando Deus entra no homem, a vida do homem tem sentido, dá significado à vida do homem. Foi justamente para isso que o homem foi criado. Aleluia! O homem foi criado dessa maneira maravilhosa, né? Com 3 partes nós vimos, né? Corpo, alma e espírito. Aqui mostra o diagrama né? Aqui nós podemos ver, né? Corpo, alma e espírito. Né? Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 5:23 diz lá, né? O nosso espírito sejam conservados íntegros e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, provando que o ser humano é um ser tripartido, Senhor Jesus. Né? Então, graças ao Senhor por isso, encher esse homem. Né? O primeiro homem, né, não permitiu Deus cumprir a sua vontade, Deus cumprir o seu plano. Mas o segundo homem, Jesus Cristo, cumpriu o propósito de Deus. Né? E hoje nós podemos receber o Senhor no nosso espírito. Né? Cada vez que nós, né, voltamos o nosso ser para o espírito,
esse é acrescentado mais em cada um de nós. E nós podemos expressá-lo aqui na Terra. Foi para isso que o homem foi criado, para dominar sobre as coisas. Mas, porque o homem comeu do fruto errado, da árvore errada, ele é dominado. Tem homens que têm medo até de uma barata, gente. Mas, aleluia, né? O Senhor, dia a dia, né, por meio de invocar o seu nome, de desfrutar da palavra, né, nós estamos crescendo nessa vida. E por meio do crescimento dessa vida, Cristo vai reinar. Né? Ele reina e depois começa a reinar a partir da nossa Jesus. Então, irmãos, que possamos nos entregar ao Senhor. Dia a dia nós podemos expressar essa maneira mais simples, irmãos, que nós conhecemos. É invocar, é chamar, ó Senhor Jesus. Né? E aí as suas riquezas são dispensadas para nós, como está escrito em Romanos 10, versículo 12, parte B. Desfrutar da presença desse Senhor maravilhoso no nosso espírito, nos enche, né? Senhor. Né? O primeiro é por meio da palavra, né? Por meio de invocar o seu nome, por meio de louvar os hinos e por meio de ter comunhão com os irmãos. Então, irmãos, aleluia, né? Pela palavra, né? Cada dia o Senhor, por meio desse grupo de estudo, por meio desse livro, nós estamos sendo mais edificados. A nossa fé está sendo mais fundamentada. Então, irmãos, graças ao Senhor. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor.